Olá e sejam todos bem-vindos a mais um InvestidorCast, o podcast do Você Investidor. Eu me chamo Eduardo. Eu me chamo Clayton. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que o brasileiro se preocupa muito. Só que muitas vezes ele se preocupa muito tarde, né, Clayton? Exato. Ele se preocupa, mas ele não age, né? Exato. É uma preocupação e aí ele pensa lá na frente eu dou jeito, né? Tem o INSS ou algo do tipo e, na real, nesse podcast nós vamos mostrar que muitos brasileiros, a grande maioria, não age pensando em aposentadoria e nós vamos fazer um comparativo a nível Brasil, nível mundo, outros países, como que vem sendo o reajuste da aposentadoria, né? Essa questão do INSS, se vai suportar ou não e, óbvio, também falar quais investimentos você deve fazer e quais você deve evitar para construir uma aposentadoria. Exato, né? É um grande mal do brasileiro que ele sempre reclama, né? Só que antes, o tempo que ele tem para pensar nisso, ele deixa de agir postergando, só que se ele agisse o quanto antes, melhor ele se aposentaria. Exato. Então vamos lá. Então, para a gente começar, a gente vai trazer até esse tema, né? Quais são até os melhores investimentos para aposentadoria. Mas para começar aqui, vamos começar com uma pergunta bem interessante aqui que a gente recebe bastante e a gente até elaborou aqui. O brasileiro, ele é preocupado com a aposentadoria? Exato. Agora colocando em fatos e números, né? Então, o brasileiro, se você conversar, até ele é preocupado com a aposentadoria. Ele imagina que o INSS não vai ser o suficiente para comportar o padrão de vida dele com qualidade, com conforto na aposentadoria. Mas a questão, agora colocando em dados, apenas 90% dos brasileiros não investem ou guardam nada pensando em aposentadoria. Então, a cada 10 pessoas, só uma realmente age pensando em aposentadoria. Eu tenho certeza que dessas 10, muitos se preocupam sim com a aposentadoria, mas que realmente consegue agir é apenas uma. E o ponto fica também, até essa própria uma, esse 10% que pensa e investe para aposentadoria, a gente sabe que boa parte da população não tem o conhecimento correto para investir do jeito certo. Então, muito dessas pessoas ainda vão investir errado, né? Que nós vamos falar aqui quais investimentos são ruins e você não deve fazer para aposentadoria. Então, colocando em dados hoje, 90% dos brasileiros, eles não guardam nada de dinheiro se falando em aposentadoria. Até tem uma notícia que nós já vamos puxar mais dados aqui, falar para todo mundo, fazendo esse comparativo, né? Será que isso é só perante o Brasil ou só perante o mundo? Mas é muita coisa, né? Quando se fala em 90%, a gente está falando da grande massa disparado. E 90% dos brasileiros, então, estão e vão depender do INSS. Essa é a realidade do brasileiro. Exato. Porque eles não estão guardando pensando em aposentadoria. Brasileiro acima de 25 anos. Exato. E quando eles pensam sobre isso, até pensam da maneira errada, né? Eu vejo pelos meus pais, pelo meu pai, por exemplo, quando ele estava ali faltando uns 5 anos para se aposentar, o que ele pensou? Eu preciso melhorar a minha aposentadoria. Né? Tipo, em vez de ele procurar algum investimento ou até ir atrás de uma previdência privada, por exemplo, né? Não, qual que foi o primeiro pensamento? É isso que eu lembro até hoje, eu penso assim, cara, acho que a maioria dos brasileiros deve pensar nisso. Ele foi começar a contribuir mais. Exato, aumentar o valor. Aumentar o valor de contribuição para tentar fazer com que o INSS pagasse mais para ele. E você acha que isso adiantou? Não, nada. Ele só gastou mais dinheiro dele, né? Mas a aposentadoria dele veio o que já era para vir normalmente. Exato, esse é um problema. E nós vamos falar sobre isso, a questão dos reajustes também dos aposentados, mas nós já vamos trazer daqui a pouco os percentuais que se fala quanto que o brasileiro consegue se aposentar comparado ao salário, né? E não é nada bom. E acaba sendo muito ruim porque é isso, as pessoas acreditam que contribuindo mais, ela vai conseguir ganhar mais. E acaba não sendo dessa forma, né? Isso é uma farsa hoje em dia. Beleza, então. Mas seguindo aqui, então. Tem algum país onde as pessoas investem pensando no longo prazo na aposentadoria? Tem sim. Então, é até interessante saber saber disso, porque os países que mais deveriam se preocupar em investir para aposentadoria é os que menos a população acaba se preocupando com isso. E os países que têm uma moeda mais forte, países mais desenvolvidos, óbvio, países que acabam tendo esse contato com a educação financeira, a organização financeira, eles têm essa preocupação maior. Então, trazendo dados aqui, Nova Zelândia, por exemplo, apenas 30% da população não faz investimentos para aposentadoria. Então, de 10 pessoas, 7 fazem investimentos pensando a hora que ele vai parar de trabalhar. Ou até para, em algum momento, antecipar, né? Porque se você faz investimentos bons ao longo do tempo, o teu salário que você construiu com os teus investimentos vai ser superior ao do INSS, que às vezes você nem se preocupa mais com o salário do INSS. Você pode pendurar a chuteira antes da hora. E nos Estados Unidos esse número é 40%. Então, 40% dos americanos não investem pensando em aposentadoria, né? 60% pensa nisso. Então, você vê, e isso eu acredito que está muito ligado realmente à educação e à cultura, né? Porque a gente sabe que esses países desenvolvidos é algo cultural, você investir, você se tornar sócio de negócios, crescer com empresas, você ter esse pensamento. Eu não posso depender do governo, senão eu estou ferrado.
essa visão vem de cultura de criança, coisa que nós brasileiros acabamos não tendo, porque a cultura é o quê? O INSS vai suprir minha aposentadoria. Se eu perder meu emprego, eu tenho um seguro-desemprego e eu, se for demitido sem justa causa, né, eu tenho acesso ao meu FGTS. Então, eu não preciso nem de reserva de emergência. O governo me substitui. Eu não preciso ter um plano de saúde porque tenho o SUS. E aí a gente sabe o jeito que é o trabalho também do SUS. Então, você vê que muitas coisas as pessoas sempre terceirizam para o governo. Isso é uma cultura do brasileiro. E se torna comum, porque ele começa a exigir do Estado algo que poderia ser dele também, né? Principalmente essa questão de acumular patrimônio para não depender do INSS. Porque depois, meu amigo, que você chegou na terceira idade, você não tem a mesma energia, você não vai conseguir, quem sabe, construir riqueza. Você teve a tua vida inteira para construir. Agora você vai deixar para realmente pensar em enriquecer depois dos 60, 70 anos, é mais difícil, né? Você deveria estar colhendo os frutos do que você guardou. Exato. A maioria dos brasileiros tem o Estado como uma mãe, né? Tipo, se um dia eu precisar, vai estar ali, né? E é exatamente isso. Ninguém pensa em investir, em pensar na aposentadoria lá na frente, começar aos pouquinhos. Todo mundo vai crescendo e nascendo e pensando assim, será que esse governo aí vai melhorar a aposentadoria? Né? Será que esse novo governo vai aumentar o salário da aposentadoria? Esse é o pensamento que mais domina aí, como você mesmo falou, né? 90% da população brasileira. É isso mesmo. Então vamos lá. E para a gente continuar aqui, você até colocou um termo bem interessante aqui, né, de um país, né, que... Não, desculpa, peraí. Se tem algum país que é pior do que o Brasil no quesito de pensar na aposentadoria. E tem sim. Então, assim como tem países muito melhores, como a gente falou, Nova Zelândia, Estados Unidos, que a maioria da população faz investimentos pensando na aposentadoria, o Brasil, 90% da população não faz investimentos pensando em aposentadoria. Mas tem países piores, tá? Tem países muito parecidos com o Brasil, por exemplo, aqui a Índia e a Rússia. São países bem parecidos com o percentual do Brasil. Mas quando nós pegamos Egito e Argentina, aí chega a 95% da população que não pensa em aposentadoria, né? Não faz investimentos para aposentadoria. Óbvio, quando você pega também uma Argentina, você acaba entendendo que ele já vem com alguns problemas, entre outras coisas, mas você vê praticamente ninguém, né? 95% a gente está falando da minoria que realmente faz algum tipo de pensamento. Quem sabe é a população que está no topo da pirâmide, né? O restante não pensa nisso. Então, o Brasil tem países que conseguem ser piores nesse quesito, pensamento em aposentadoria, mas quando você olha esses países, também não é nenhum país que você tem que se inspirar nele, né? Você tem que olhar, né, para cima. E para cima você tem países muito melhores. E outro ponto interessante, quando você pega a Índia. A Índia tem mais ou menos o mesmo percentual do Brasil de população que não pensa em investimentos da aposentadoria. No caso da Índia, em torno de 85% dos indianos não fazem investimentos pensando em aposentadoria. Só que tem um motivo para eles disso, tá? Porque tem a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, que ela faz um comparativo do percentual da renda e o percentual que a pessoa consegue se aposentar comparado à renda. Então, obviamente, se a pessoa consegue em algum país se aposentar com 100% do último salário ou da média de salário que ela teve, a tendência dela não se preocupar com a aposentadoria, porque ela vai receber praticamente o salário inteiro dela, né? E no caso da Índia, o que chama atenção é exatamente isso. No caso da Índia, então, é um índice bem parecido de pessoas que não se preocupam com a aposentadoria, só que lá você se aposenta, em média, com 83% do teu salário que você teve. Então, é um salário muito próximo do salário que você recebeu na média durante a tua vida. 83% do teu salário vai ser a tua aposentadoria, né? Então, sim, isso faz com que as pessoas automaticamente deixem de se preocupar tanto com a aposentadoria. Quando nós pegamos o Brasil, as coisas mudam, né? Então, os indianos que não se preocupam com a aposentadoria é o mesmo percentual de brasileiros. Só que eles têm um benefício, eles se aposentam melhores do que os brasileiros, porque no Brasil, a média, você se aposenta com 60% do teu salário. Então, acho que é quase metade do teu salário. E aqui nós temos um percentual parecido. Então, na Índia, próximo de 90% dos indianos não se preocupam, mas eles se aposentam com 83% do salário. No Brasil, nós temos 90% que não se preocupa e aqui nós recebemos na aposentadoria, em média, 60% do salário. Então, o brasileiro deveria se preocupar mais. Por isso, alguns países têm um índice parecido com o Brasil, mas se você pesquisar, é porque eles se aposentam melhor. Então, automaticamente, se você se aposenta com algo muito próximo do teu salário, você não vai se preocupar em contribuir ou não vai se preocupar em aumentar a tua renda de aposentadoria, porque você consegue garantir, né? Isso que você citou, é OIT? OIT. Ele é um órgão lá? Isso, eles fazem, é uma organização internacional do trabalho que faz esse comparativo de aposentados, de renda, per capita, entre outras coisas. E a parte da Índia ali que você citou, é o governo que faz eles se aposentarem com os 83%? Sim, a população, é o sistema, né? É o sistema deles. Isso me veio porque, imagina se isso fosse no Brasil, né? No Brasil, já cada vez isso está diminuindo e vai tender a todo mundo, indiferente do quanto contribuir, vai se aposentar com salário mínimo no futuro, né? Por quê? Porque a nossa previdência privada ela se tornou uma pirâmide invertida, né? Que a gente sempre fala, né? E se isso que acontece na Índia fosse tentado aplicar no Brasil, ia quebrar muito rápido, né? Muito rápido.
E, total, isso que você levantou depois, eu quero trazer um dado exatamente da manutenção da aposentadoria no Brasil. Porque se acontecesse de pular de 60% a média da renda da aposentadoria brasileira para 83%, que é o caso da Índia, eu acredito que em 2 anos quebrasse o sistema. Né? Porque a pirâmide já está um quadrado, não é uma pirâmide, ela é um quadrado que está a parte superior tá começando a né? inverter. Ou seja, mais pessoas recebendo do que contribuindo. E pela cultura do brasileiro de ter menos filhos, pessoas não tendo filhos, a população ficando mais velha, isso automaticamente vai fazer com que a pirâmide se inverta. Sem falar que o problema é que em vários países está acontecendo essa questão da pirâmide se inverter, virar um quadrado. Só que você pega nos Estados Unidos, a população envelhece e a grande maioria envelhece enriquecendo ou com um padrão de vida muito bom. O brasileiro já com casa, com carro, com uma estabilidade financeira construída, não digo rico, mas já com uma segurança para a família e para ela, né, para a necessidade básica. No Brasil, a população está envelhecendo sem ter o básico, pobre, exato, sem ter casa, sem ter o carro, ainda precisando trabalhar para comer. E aí esse é o problema, né? Aí você vai depender do INSS que vai pagar 60% do teu salário e isso vem caindo ainda. E ainda mais a gente tem aquele exemplo, né, das pessoas que passam a vida construindo passivos, né? Tipo, a pessoa a vida inteira passou comprando carro caro, né? Ela tem uma casa muito grande, talvez só mora ela e a pessoa e a esposa, né? Ela tem vários gastos para manter aquilo. E aí ela tem uma renda e quando ela decide se aposentar, né, tipo, tudo, esses mais de 40% aí da renda dela caindo, né? O que acontece? A pessoa começa a ter que diminuir o padrão de vida dela, né? Ao invés dela chegar na parte onde ela teria mais conforto, é onde ela... Ou para desfrutar do que ela construiu. Exato, desfrutar do que ela construiu, ela tem que começar a encolher e viver mais a simplicidade. Ela né? tem que ir descascando, né? Vendendo coisas para poder... Eu acho que essa sensação é muito ruim, né? Exato, porque significa que você chegou no fim da sua vida e pensa assim, pô, eu não construí um legado para eu permanecer com conforto para mim e para minha família, né? Você vai viver para sobreviver, né? Bem e não isso. para viver. Perfeito. Então, só pra gente deixar bem esclarecido aqui, por que então na Índia as pessoas não se preocupam tanto com a aposentadoria comparado ao Brasil? Exato. Lá eles não se preocupam tanto porque eles se aposentam melhor. Na Índia, em torno de 83% do salário que a pessoa recebe é o salário que ela teria. Então, 83% do salário que ela é a média da vida dela, ela vai se aposentar com esse percentual, 83%. Coisa que no Brasil você pega a média do salário, a pessoa se aposenta com 60%. Então, como eles têm um salário muito próximo de aposentadoria comparado ao salário que eles tinham antes, eles acabam automaticamente não se preocupando tanto com a aposentadoria. O brasileiro deveria se preocupar mais. Só que ainda assim você vê um percentual parecido de indianos que não se preocupa com a aposentadoria com o brasileiro, sabendo que ainda assim lá eles têm uma aposentadoria muito melhor do que a nossa aposentadoria. Então você vê que o brasileiro está errado nisso, porque eles, pelo menos, os que não estão se preocupando com a aposentadoria, vão ter um salário muito próximo do salário normal do trabalho. E fazendo uma renda extra, talvez já complemente a falta que vai fazer isso, né? Isso, vai precisar de 17% mais ou menos que ele precisa complementar de renda. Então qualquer biquinho que ele faça, ele complementa. Agora o brasileiro não, né? Ele se aposenta com 60% do salário. Então, por esse motivo que em alguns países essa preocupação é menor, porque eles acabam se aposentando com um salário muito próximo de aposentadoria, uma pensão muito próxima do salário que ele teve durante a vida. Isso praticamente responde até o nosso outro tópico aqui que a gente tinha colocado, né? No Brasil, em média, quanto uma pessoa recebe da aposentadoria comparado o salário com o valor do benefício? Perfeito. Em média, a pessoa recebe 60% do salário na aposentadoria. Então, você pega, eu ganho 10 mil reais, um exemplo. A média, você vai se aposentar com 6. Eu ganho 2 mil reais, você vai se aposentar com menos do que os 2 mil reais. Então, você tem que ter noção disso. Quem sabe um salário mínimo. E até esse exemplo que você deu, eu acho que a pessoa nem consegue se aposentar com os 6 porque tem teto também, né? Exato. O teto até está em 7 mil e alguma coisa, só que é muito difícil você pegar o teto, né? Então, pouquíssimos casos que a pessoa consegue. Servidores públicos, pessoas que têm algum tipo de benefício, né? Mas uma pessoa normal contribuindo lá na guiazinha do INSS se aposentar com teto máximo, cara, é complicado. E o ponto que chama mais atenção nisso é um dado que eu vou trazer agora comparado o aumento do salário mínimo no Brasil comparado ao aumento da aposentadoria. E você vê, eu vou falar aqui nomes de governos, mas eu não estou falando governos. Você vai perceber que todos eles penalizam o aposentado. Por isso você deve investir pensando na aposentadoria e não confiar no INSS. Por exemplo, lá no governo FHC de 94 a 2002, o salário mínimo teve um reajuste de 124% nesse período e a aposentadoria um reajuste de 97%. Ou seja, a aposentadoria teve uma defasagem de 26%, o salário de aposentadoria comparado ao salário mínimo. No governo Lula, de 2003 a 2010, o salário mínimo subiu 99%, os aposentados tiveram um reajuste de 55%, defasagem de 44% nesse período na aposentadoria. Governo Dilma, de 2011 a 2016, 57% de reajuste no salário mínimo, 41% de reajuste na aposentadoria, defasagem de 15%. Então, eu segui aqui até o governo Dilma 2016, que é o dado principal, pegando então de 94 a 2016, a aposentadoria
teve uma defasagem de 87% comparado ao salário mínimo. E aqui nós tivemos governo de direita, governos de esquerda, então não interessa quem está no poder. O que interessa é que nenhum deles que está no poder acaba complementando a aposentadoria na mesma proporção do aumento do salário mínimo. E tanto que é um fato, uma pergunta que todo mundo sabe. Você conhece alguém que se aposentou com 10 salários mínimos e hoje recebe 2? Exato. Exatamente por esse percentual que foi acabado de falar aqui. Então, por esse motivo é que o brasileiro deveria se preocupar em se aposentar, porque ele se aposenta inicialmente com 60% do salário, mas quanto mais tempo passa, esse 60% vai caindo e a pessoa vai ficando mais pobre. E os preços das coisas continuam subindo, continuam né? subindo. E é isso que mais prova essa teoria que a gente falou, né? Que a pessoa ela vai viver melhor enquanto ela está trabalhando e depois vai ser só ladeira abaixo, literalmente, né? Muito Porque rápido. o Brasil, ele não... O sistema brasileiro, ele tá montado para empobrecer quem se aposentou por ele. Total. Né? Não, e nunca enriquecer, né? Ao contrário, quando você faz investimentos, você tem juros compostos que a curva se inverte e você começa a ganhar cada vez mais. Todo mês você ganha mais. Exato. E ali, todo mês, você começa a perder, né? Exato. Ano após ano. É a curva inversa, né? Na aposentadoria, a inflação, você não tem reajuste, a tua aposentadoria está perdendo poder de compra. E nos investimentos com os juros compostos a teu favor, É o a curva contrário. está subindo. É isso mesmo. Beleza, então. Entendendo esse panorama geral, como que o brasileiro pode pensar em não depender somente do INSS na aposentadoria? Investindo. Esse é o ponto. Investindo em investimentos certos, né? Então, Sim. o ideal é não ter um terceiro no meio, um intermediário, porque o intermediário ganha muito dinheiro. Então, eu vou aplicar numa previdência privada. Cuida da previdência privada, porque a grande maioria dos bancos tradicionais rendem muito próximos da poupança, algumas até menos do que a poupança. Cleiton, mas eu conheço uma previdência que é muito boa. Beleza, tem previdências boas, mas o ponto fica, você sabe avaliar ou você só confia em quem vai te indicar essa previdência? Porque se você cair na mão de um bancão e pega alguém lá que está na pressa de atender porque tem fila e quer correr para o horário do almoço, ele não está preocupado se o que você vai guardar é a faculdade do teu filho, a tua aposentadoria, o sonho da tua casa própria daqui 10, 15 anos. Ele quer te atender rápido para chamar o próximo e está pensando no almoço dele. E às vezes isso entra numa linha de produção de oferecer sempre o mesmo plano de previdência. E a gente percebe isso em alguns bancos, Banco do Brasil, Sim. Caixa Econômica e tal, que por que cresce tanto o patrimônio de determinados fundos? Porque o que o pessoal aprende que esse aqui é o padrão que a gente oferece para todo mundo. Aquele plano mensal guarda 100, 200, 300, 500 reais por mês, coloca nesse aqui mesmo. Que são aqueles planos que rendem pior do que a poupança, que rendem abaixo da inflação, que perdem para você deixar o teu dinheiro parar na conta do Nubank, por exemplo. E aí esse é o problema. Então, existem previdências boas, mas normalmente essa previdência boa está ligada a pessoas que têm um conhecimento básico para saber identificar o que é bom e o que é ruim. Se você não tem esse conhecimento básico, tem grande chance de quem te indicar te colocar no investimento ruim. Exato. E esse dado a gente não tira aleatoriamente, né? Porque nós temos vários alunos e mentorados que teve uma vez que a gente estava fazendo uma aula ao vivo, né? Exato. E lembra que a gente foi demonstrar um plano de previdência ruim, tinha 5 alunos, né? 5. Que tinham a mesma previdência. Era uma previdência que, por exemplo, na época a poupança estava rendendo, por exemplo, acho que uns 4%, o plano estava rendendo uns 3% e ele tinha uma taxa de administração de 2% ao Isso ano. aí. Em resumo, a pessoa colocava o dinheiro lá, no final do ano não tinha nada. E a inflação naquela época estava nos 10% mais ou menos. Exato. Foi próximo à pandemia. Foi bem isso mesmo. Exato. Então, existem planos. Então, o segredo é você investir. Esse Sim. é melhor sem ter um intermediário. Parece clichê, né? Parece clichê, porque a gente trabalha com isso, fala sobre isso. Só que isso, de tão clichê, deveriam as pessoas parar e pensar, né? Será que Exato. se estão tanto falando nisso, eu não deveria tirar um tempo para ouvir sobre isso? E até nós estamos resumindo em investir, mas se você quer colocar um termo mais técnico, seria comprar ativos, né? Exato. Algo que traga dinheiro para o teu bolso sem que você precise trabalhar. Exato. Aí, automaticamente, quando você se aposentar, tem algo trazendo dinheiro para o teu bolso sem demandar a tua energia. Sim. É isso que E vai... sem depender de uma força maior que seria o governo, né? Exatamente, esse ponto muito bem lembrado. Bom, então, já que a gente falou em investimentos agora, quais são os investimentos que não devem ser feitos, pensando, né, calma lá, né, pessoal, que a gente vai ter os quais devem ser feitos, Exato. mas quais são os investimentos que não devem ser feitos, em hipótese alguma, se você está pensando na aposentadoria? Primeiro, você não deve fazer algo que envolva seguros. Então, colocando já nomes diretos. Porque tem algumas ocasiões que você tem um valor acumulado e eles vendem um seguro como uma forma de investimento. E isso fica como algo, porque se acontecer algo com você, tua família recebe um dinheiro, entre outras coisas. Seria aquele resgatável em vida. Exato, algo assim. E eu sei que isso pode falar, nossa, quem compra isso? Mas a gente sabe que muitas pessoas compram isso porque ela não tem noção de investimentos, ela confia num terceiro que está interessado em bater meta e esse terceiro vende um seguro como forma de investimento para suprir a aposentadoria, inclusive. Então, esse tipo de não é um investimento. Seguro de vida você tem que levar como se fosse um seguro de carro. Né? Você paga para não usar e se usar é porque precisou mesmo. Né? Você não vai ter objetivo de levar aquilo como um investimento para ganhar dinheiro. Não, ele é só para proteger o teu bem. No caso de um seguro de vida é para proteger os teus familiares caso você vier a faltar.
Outras questões, qualquer coisa que envolva consórcio ou algo do tipo, eu sei que isso aqui pode falar, nossa, mas está falando aposentadoria, consórcio, seguro de vida, mas a gente sabe que acaba sendo vendido no varejo para pessoas, né, porque elas não têm noção de investimento e quem está vendendo, como a gente já falou, quer bater a meta. Sem falar outros investimentos aqui direto, COI, né, que é um produto de renda fixa, produto estruturado, é o título de capitalização das corretoras. Tem COI bom? Um ou outro, mas a grande maioria é para trazer salário para assessor, é para ajudar resultado de escritório de investimento, é para trazer lucro para a corretora. Então toma muito cuidado com o COI, né? A gente sempre fala, quer saber o COI? Digita no Google, no COI, YouTube, COI é bom? Olha nos primeiros vídeos mais vistos os comentários. Você vai ver milhares de pessoas falando que não é bom investimento. Então, você vai acreditar no cara que está te vendendo e tem 1000 pessoas falando que é ruim. Né? Quem comprou fala que é ruim, quem vende fala que é bom. Eu acho que se prova. E previdência, quem sabe, é o mais comum, né? Que as pessoas acabam caindo pensando médio e longo prazo, acaba sendo a previdência privada, né? Porque tem planos bons, mas são a minoria. Né? A maioria é para trazer dinheiro para a corretora ou para o banco, né? O ponto é que para você entrar numa previdência privada, você teria que já entender mais a fundo de investimentos para que quando um assessor ou gerente viesse te oferecer isso, né, você só não ficar naquele papo, né? Isso aqui é bom. Exato. Né, isso aqui vai investir na Netflix. Isso aqui vai investir não sei aonde, né? Porque quando você não entende, é muito fácil de uma pessoa pegar da sua inocência e se aproveitar disso para trazer rentabilidade para ela, né? E não para você. Total. Então, quem sabe o investimento que você tenha muito que cuidar, é até estranho falar isso, né? Você deve evitar a previdência privada para aposentadoria. Vendo hoje a situação do mercado, você deve evitar se você não tem conhecimento mesmo. Sim. Porque senão você vai confiar em alguém que tem conflito de interesse e tem grande chance de você pegar um produto ruim. E aí você só vai descobrir que é um produto ruim depois que você colocou muito dinheiro, depois que você perdeu muito tempo. E você poderia, se tivesse algum momento pegado um pouquinho de conhecimento, ter feito uma mágica com esse dinheiro. Os juros compostos teriam multiplicados ele para você. Mas aí daqui 10 anos você descobre, pô, rendeu menos do que igual a poupança, um pouquinho acima da poupança. Então não pode. Um investimento médio e longo prazo ele precisa te entregar um rendimento maior mesmo com segurança. Então abre o olho com previdência privada, que eu acredito que muitos que pensam em aposentadoria, como o nome fala previdência, né? Previdência social, sim, previdência privada, eles estão ligados, né? Então, muito cuidado, porque a maioria acaba não sendo bom. Exato, é o primeiro pensamento, né? Quando a pessoa pensa assim, nossa, tá chegando perto de eu me aposentar, falta 20 anos, né? Falta 10 anos. Fazer uma privada para complementar isso aí lá na frente. Né? E depois ela percebe que investe, ela acha que tá tudo tranquilo porque ela esquece, né? Chega ali, passam 10, 15 anos, ela vai ver que, tipo, acontece de às vezes ter menos dinheiro do que ela aplicou. Né? Acontece, rendimento negativo, entre outras coisas. Né? Então, a cereja do bolo, né, pra gente finalizar, quais que seriam os melhores investimentos para trazer renda para essas pessoas que estão pensando em ter um complemento da aposentadoria ou simplesmente ter uma aposentadoria boa sem depender do INSS? Perfeito. Eu vou trazer aqui 4 classes de ativos, podemos falar assim. 4 classes, algo se encaixa para quem tem um patrimônio maior todas, para quem tem um patrimônio menor não todas, mas bora lá. Primeiro seria você entender que o investimento que você faz pensando em aposentadoria, ele precisa ter o pilar de valorização e ele precisa ter o pilar de trazer uma renda extra para você. Como se fosse uma casa de aluguel. A casa está valorizando e tem um inquilino pagando aluguel. Então você está ganhando na valorização e você ganha no aluguel. 2 pilares. Se eu deixo meu dinheiro num CDB do banco, no Nubank ou na poupança, ele não tem renda mensal, ele tem pilar de valorização. Então você perdeu um desses pilares, ou seja, não serve para aposentadoria. Então você precisa ter 2 pilares, valorização e esse recebimento mensal ou um recebimento de renda extra, né, que não desvalorize o teu ativo de modo geral. Quando nós falamos nisso, o primeiro e mais comum se falando em investimentos, a gente fala de fundos imobiliários. Então, fundos imobiliários é uma modalidade que está ligada que o brasileiro gosta muito, imóveis. Você vai ter um pensamento de médio e longo prazo, você vai construir teu investimento lá, teu patrimônio, e todos os meses vai estar caindo investimentos. Sim, existem ciclos que esses fundos imobiliários oscilam por ser renda variável. Só que você pensa, um grande shopping center no centro de São Paulo, né, daqui 10 anos ele vai valer menos do que ele vale hoje, né? Se ele é bem gerido e tem uma boa manutenção, entre outras coisas, né? Tem uma boa administração, a tendência é que ele esteja valorizado. Então, quando você coloca num prazo maior, bons fundos eles tendem a se valorizar, mas isso não isenta eles, não deixa eles imunes de oscilações de médio e curto prazo do mercado. Então, eles podem sim lateralizar ou até cair. Esses momentos devem ser encarados como oportunidade para comprar mais. Segundo, se tornar sócio de bons negócios e receber as participações dos lucros. Né? Seriam investir em ações e receber dividendos. Você se torna sócio de uma empresa comprando ações e ela vai pagar dividendos semestrais de forma anual e você vai receber essa renda extra. Terceira forma, hoje tem o título do Tesouro Renda Mais, mas ele é limitado a 20 anos, né? 240 meses. Sim. Então você tem que cuidar que não é vitalício. Né? Então
mas é uma forma de você construir. Até esse título, né, para quem está ouvindo esse podcast e está interessado, a gente tem um vídeo completo sobre ele no YouTube. canal, explicando todos os detalhes aí, porque não é bem assim também chegar lá e vou confiar 100% nele, né? Exato. Então tem alguns detalhezinhos, mas ele poderia ser, Sim. para quem não sabe nada, né, até melhor do que muita previdência Exato, privada, exato. né? E aí, eu vou dividir isso em 2 pontos, que seria para quem tem um patrimônio um pouquinho maior. Então, primeiro, seria pensando em aposentadoria, você não pode só estar no risco real brasileiro. Então, você precisa tirar teu dinheiro, uma parte dele, e colocar numa moeda mais forte para você corrigir a inflação a nível mundo e não só a inflação a nível Brasil. Então, ter ativos que tragam renda passiva atrelados ao dólar. Mesma coisa, você tem os REITs e as stocks, que são as ações e fundos imobiliários americanos, que vão fazer isso para você. Você tira do risco real, isso é de extrema importância quando você pensa em médio e longo prazo, né? E o último, para quem tem um capital grande, seria realmente investir em imóveis. Mas o ponto que fica não é imobilizar todo o teu dinheiro em imóveis. Mas, por exemplo, Cleiton, eu tenho 4 milhões, aqui eu estou falando que tem mais dinheiro. Posso imobilizar 2 em imóveis? Não tem nada errado, tá certo? Você pode colocar na segurança do imóvel, que é um ativo super seguro, você vai ter renda mensal, mas também não vai colocar os 4 milhões em imóveis, né? Deixa Exato. os outros para diversificar, que você consegue ter uma renda mensal muito maior sabendo investir do jeito certo. Mas aqui eu estou falando para quem tem um patrimônio maior. Cleiton, eu tenho um patrimônio de 50 mil, vou dar entrada no imóvel e tal. Cara, ele começa a tomar cuidado porque daí o juro composto vira a favor do banco, né? Exato. Né, você está fazendo um juro contra você, né? Não a seu favor, né? Exato. É isso. Então, esses foram os investimentos, né? Principalmente os investimentos que você não deve ir, né, para esse lado, né? Quando a gente acabou de citar aqui, que são os investimentos ali que você citou, que são o COI, são a Previdência Privada, que são os mais visados nesse momento, né? Fundos de investimento também, tem que Exato. cuidar bastante. E aí, pelo outro lado, se você deseja ter renda mensal e tipo, que é aquela segurança que o brasileiro gosta dos imóveis, né? Uma ótima opção é ir para o lado dos fundos imobiliários, né? E também tem os títulos do Tesouro Renda Fixa, que a gente comentou aqui, tem o Tesouro Renda Mais, que foi uma proposta nova agora que veio também. Então, esses seriam os cuidados e também os benefícios de você pensar na aposentadoria por si próprio, né? Você mesmo fazer o dinheiro render para você, né? Isso, até recapitulando. Então, investimentos bons para aposentadoria. Fundos imobiliários, ações que pagam bons dividendos, você ter investimentos fora do Brasil atrelado ao dólar, que você tem também fundos imobiliários, ações americanas, stocks e REITs. E você ter, se desejar, tem o título do Tesouro Renda Mais, né? Não é a melhor coisa do mundo, Sim. mas pode te salvar. E em último caso, você tem um patrimônio maior em imóveis, também não é nada ruim pensando em aposentadoria a médio e longo Sim. prazo. Então seriam nessas 5 classes Que dá para você diversificar o teu patrimônio, né? de forma inteligente, que forma que todos eles, se você reparar, trazem a famosa renda passiva e trabalham naqueles 2 pilares, né? Valorização e recebimento de aluguéis ou renda passiva. E com esses 2 pilares, você constrói ativos que na aposentadoria vão te trazer segurança e vão trazer segurança de você conseguir manter teu padrão de vida. Só valorização não vai te sustentar na aposentadoria. Exato. E acho que a partir disso nós temos um mapa aí para quem quer seguir nessa linha de conseguir conquistar a própria aposentadoria, né, de forma autônoma, né, sem depender de terceiros, sem depender do governo, né? Então, se você gostou desse podcast, não esquece de curtir aqui o nosso canal, né, se inscrever nele, curtir esse podcast. Não esquece de seguir nossas redes sociais também. Você encontra nossos perfis lá no @você.investidor no Instagram. Isso aí, pessoal. Foi um prazer estar aqui com vocês. Esperamos ter ajudado. Até a próxima. Até mais.